Oi, turma. Do livro O Real Sentido da Vida, do Egon C. Silva, nós começamos a ver o primeiro capítulo aqui, Causa e Efeito. E hoje nós vamos terminar, parte 2. Jesus, há mais de 2000 anos, nos deixou valiosos conteúdos sobre a lei de causa e efeito. Em sua passagem pela Terra, momentos antes de sua crucificação, no Getsemane, Jesus foi surpreendido por aqueles que o levariam para a cruz. Pedro, um dos seus discípulos, entendendo o que se passava, utilizou-se de uma espada para ferir um dos servos do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus imediatamente adverte Pedro, proferindo uma de suas célebres frases e, mais uma vez, evidenciando a lei de causa e efeito: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Mateus 26, 52. Jesus evidenciou que os que se utilizarem da espada para ferir, com a espada serão feridos, mostrando-nos em um exemplo prático a lei de causa e efeito, que tem a sua aplicação desde a utilização da espada, como em qualquer outra situação. Voltando ao exemplo das crianças que nasceram em situações tão singulares, se ambas acabaram de nascer e no ventre de suas mães nada fizeram de bom ou ruim, para tamanho privilégio ou desventura, como entender a justiça divina sem aceitar que algo existiu antes do nascimento? Como interpretar a lei de causa e efeito e entender a frase de Jesus, não levando em conta que muito antes do nosso atual nascimento já houve um grande processo de semeadura? Além dessa citação de Jesus, a Bíblia nos traz outros exemplos da lei de causa e efeito. Não se deixem enganar, Deus não se zomba, pois o homem que semear isso também colherá. Gálatas 6:7. E até no Velho Testamento conseguimos encontrar outros exemplos, como: pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Jó 4:8. A lei de causa e efeito está em tudo o que nos cerca. Somos resultado daquilo que um dia plantamos nessa e principalmente em outras vidas. Como entender se não através da lei de causa e efeito o maior causador de mortes por doença em crianças no Brasil, o câncer? Sabemos que essa doença acarreta muita dor e sofrimento, um tratamento longo e cansativo que muitas vezes não traz a cura física como resultado. Como então explicar uma criança em seus primeiros anos de vida ser submetida a tamanho sofrimento, sucedido algumas vezes pela sua partida, sem aceitar que essa realidade de hoje é fruto de algo que ocorreu ontem? Como consolar o coração de uma mãe vítima de tamanha perda, sem compreender que essa reparação era necessária a ela e a sua prole? Vamos, em casos parecidos, muitos se revoltarem com Deus, pois sem a compreensão do ontem e da lei de causa e efeito é muito complicado entender um processo tão doloroso. É dada a hora de aceitarmos a realidade de que nada começou agora, apenas renascemos para mais uma jornada. Então, para começarmos a entender o sentido de nossa existência aqui na Terra, é preciso considerar que somos hoje resultado do que fomos ontem, dentro de um grande processo pedagógico, onde a sequência dos erros do passado não são punições de Deus, e sim oportunidade de reparação e aprendizagem. É necessário entender que as explicações para o que vivemos hoje nem sempre serão de fácil compreensão, tendo em vista que, ao reencarnarmos, não trazemos as memórias das vidas passadas, mas trataremos deste tópico com mais profundidade no capítulo Esquecimento. Vale novamente ressaltar: Deus sempre tem uma finalidade pedagógica quando nos permite ir de encontro com situações que foram criadas por nós mesmos. Muitos carregam a ideia de que Deus é um Senhor que fica sentado em um trono, dando ordens e castigando os que cometem erros, o que é verdadeiramente um grande equívoco. Deus não castiga ninguém, apenas nos coloca frente a frente com aquilo criado por nós mesmos, e sempre em um contexto de amor e misericórdia, onde possamos aprender e crescer. Agora,
Vamos analisar o assunto sob a ótica dos sentimentos e atitudes. Existem pessoas que ainda incorrem a erros e crimes terríveis. Por outro lado, existem os que abdicam de si mesmo em prol de ajudar os seus semelhantes, em prol da coletividade. É evidente que existe uma lacuna muito grande entre um e o outro. E a pergunta que fica é a seguinte: será que aquele que abdicou de tudo em prol de auxiliar seu semelhante foi criado assim? Simplesmente a criação de conferir os nobres sentimentos de quem abdica de si mesmo em favor do próximo, por acaso? Certamente não. Sem dúvidas, passou por um longo processo de aperfeiçoamento até que sua consciência chegasse a esse ponto de lucidez, levando à conclusão que abdicar de si mesmo em função do progresso da coletividade e do próximo é um nobre passo e característico dos que já conseguiram subir alguns degraus na escola da humanidade, do amor e da caridade. Por outro lado, quanto tempo aquele que incorre nos tortuosos caminhos do crime ainda precisará para libertar-se e entender a necessidade de ser alguém melhor para si e para o seu semelhante? Certamente alguns processos serão necessários para que ele desperte e entenda que esse não é o melhor caminho a seguir. E somente Deus, através de seu infinito amor e misericórdia, vai conseguir encontrar o melhor caminho para fazer esse seu filho mudar a rota da sua história. E talvez o advento da dor e do sofrimento sejam artifícios que a providência divina utilizará para corrigi-lo. Em síntese, fiz o mal, colherei o mal. Mas não como punição, e sim como oportunidade de reparação, renovação e evolução. Mas antes de entendermos esse processo de aperfeiçoamento e evolução, precisamos ter mais embasamento sobre como chegamos no Espiritismo aos conceitos da continuidade da vida, reencarnação. E é justamente esse o tema do próximo capítulo. Então, assim, eu vi que nesse texto, do começo ao fim, ele bate na tecla, né, causa e efeito. Aquilo que eu faço volta para mim. É o que ele bateu no primeiro capítulo inteiro. Né? Ele procurou se basear em algumas passagens bíblicas, passagens de Jesus, né? Desde o Velho Testamento ele citou, achei interessante ele citar desde o Velho Testamento que se diz sobre o que você causa, você recebe, né? Todo bem ou mal que você fizer, ele vai voltar a você. Então ele foi buscar o embasamento científico, assim, dentro da científico não, mas dentro da religiosidade, né? As passagens de Cristo, né? Dizendo que o certo é a gente fazer o bem, para que o bem venha até nós. Mas se a gente insistir no erro, ser criminoso, traficante, um viciado, uma pessoa que mente demais, uma pessoa que gosta de enganar as pessoas, mesmo que sejam aquelas coisas assim, eu engano, mas eu engano pouco, né? Não é por mal. Toda e qualquer coisa que você pense, você sinta, você fale, você faça a alguém que lesa essa pessoa, você vai receber de volta. Ou pela própria pessoa, ou por uma outra pessoa, ou numa outra oportunidade de vida, numa outra encarnação. Deus não tem pressa. Deus não teve pressa para fazer cada um de nós, Ele não tem pressa para o nosso desenvolvimento, é só que nós espíritas sabemos que nós vamos ter aí uma longa jornada para nos tornarmos espíritos puros. É para isso que nós somos criados, para a gente evoluir. Um dia nós vamos ser como Jesus disse, vocês são capazes de fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, ou seja, um dia nós vamos ser como um espírito igual a Jesus. Não é que nós vamos nos tornar um Jesus, mas nós vamos nos tornar pessoas, espíritos bons, como Jesus é. Ele disse que nós vamos chegar lá. E eu acredito na palavra dele. Eu acredito que eu não fui criada para ficar sendo simplesmente Patrícia a vida toda. Neste papel que eu estou fazendo, eu sou a Patrícia. Nessa vida, eu sou a Patrícia. Mas quando eu desencarnar e voltar a encarnar novamente, pode ser que eu não venha nem como mulher, pode ser que eu venha como homem, pode ser que eu venha como um pai, pode ser que eu venha como um irmão,
que eu venha como apenas um vizinho. Eu não sei ainda o que Deus prepara lá na frente, mas não me importa o que Ele está preparando, os papéis que eu deveria fazer lá na frente, porque afinal de contas eu ainda não terminei de fazer esse papel aqui. Eu tenho que terminar o meu papel de Patrícia. O meu papel de Patrícia eu tenho que fazer o melhor que eu puder. Sabe aquela hora que a gente vai fazer uma prova e que o professor fala pra gente assim, olha, não copia do colega, não cola do colega. Faça a sua prova. Faz o que você sabe fazer. O que você não sabe, você ainda vai ter que aprender de novo, para depois você vir aqui fazer. Então é isso. As nossas vidas, as oportunidades de reencarnar é para isso, para a gente ir aprendendo aos poucos. E aquilo que a gente não aprende, a gente volta numa outra vida para a gente aprender. E geralmente o que a gente não aprende está ligado ao nosso orgulho e nosso egoísmo, que são as duas chagas que Jesus tanto recrimina e diz que a gente tem que extirpar. Através do orgulho e egoísmo nascem tantos outros defeitos em nós, que são através deles que nós cometemos os erros. E justamente porque a gente comete os erros, é que a gente vai ter que voltar e fazer de novo a nossa prova. A causa das nossas dores hoje, ela não, às vezes não está aqui, não está agora, né? Você vai falar assim, poxa, eu era casada, eu fiz todo o bem que eu podia pelo meu marido. Nossa, eu cuidei tanto dele, eu ficava acordada de madrugada dando remédio para ele, eu cuidava do trabalho dele, eu orava por ele, eu deixava tudo preparado em casa para receber ele, eu sempre amei ele muito. Poxa, eu fui tão dedicada ao meu marido me traiu. Quantas mulheres não passam por isso? Ou até mesmo os homens também já passaram por isso. Isso é um exemplo, né? Aí muita gente vai falar do marido dela, né? Vão crucificar o cara, como Pedro queria matar o soldado que queria matar Jesus. Muita gente vai pensar, né? Não, o cara é todo errado, ele não merece você, e patati, patatá, e ó, vão falar cobras e largatos desse homem. A mulher é a santa da história. Nessa vida, nessa oportunidade, nesse casamento, ela pode ter sido a santa. Mas vai saber, numa outra vida, se não foi ela que fez este homem sofrer. Ou fez uma outra pessoa sofrer. Com traição, com mentira, com ganância, com orgulho, com egoísmo. E aí, nessa vida, ela precisou experimentar um pouquinho da dose do veneno que ela já passou adiante. Não existe acaso. Eu fui carimbada 4 vezes. Eu falo que eu fui o bicho na outra vida, só pode ter sido. Eu tenho um coração bom, todo mundo reconhece isso e eu reconheço isso. Quem lida comigo sou eu, né? Eu tenho um coração bom. Só que esse mesmo coração bom, ele falha. Ele é orgulhoso, ele é pretensioso, ele é soberbo, ele é ignorante. Esse mesmo coração é possessivo, esse mesmo coração, ele é dominador. Então, não adianta ser aquela pessoa apenas boa, que ajuda todo mundo, que dá o braço para todo mundo, que é alegre com todo mundo, se você tem esses defeitos que a Patrícia tem. Eu passei por 4 experiências, as 4 experiências foram terríveis. Mentira, traição, dor, sofrimento causado pelos outros em relação a mim. Pessoas que eu fiz o mais que eu podia. Só que as pessoas diziam assim, você tem o dedo podre. Tá, vamos levar na piada, eu tenho o dedo podre. Mas na real, eu sei que são consequências do passado. E não é dessa vida, porque nessa vida eu não traí ninguém, eu não baguncei a vida de ninguém. Mas recebi. Então tá na outra vida, ué. Porque Deus é justo. Deus não é injusto. A lei dele é perfeita. Se eu tô recebendo é porque eu mereço. Então eu tenho que ser, no mínimo, resignada, paciente, tolerante com tudo isso e ver os erros para transformar. Porque o pior da gente é achar os nossos erros. Nós somos perfeitos. A gente olha pro espelho, eu sou demais, né? O outro é que é uma porcaria. E quando a gente descobre que a porcaria pode ser a gente não vai abaixar a autoestima. Não é isso. Não é se degradar.
Se perdoa. Se Deus, que é o nosso Pai, Ele vai nos perdoar, por que a gente não vai se perdoar? Então a gente se perdoa. Só que Jesus dizia, né? Eu te perdoo, mas daqui em diante vai e não peques mais. Então você vai se olhar no espelho e vai falar assim, você errou de novo, né? Com certeza, se você está passando por isso é porque vai saber quantos você deixou para trás chorando. Então se perdoa e agora vai e continue andando certo. Não é porque bagunçar a tua vida que você vai bagunçar com alguém, não. Porque tem gente assim, né? Ah, ninguém quer nada sério, então agora eu vou bagunçar a vida de todo mundo. Você vai se complicar. É isso que a gente precisa entender. Não é porque os outros fazem que a gente tem que fazer. Eu acabei de falar num outro canal ali sobre educação. Eu falei, às vezes a gente tem que dar um troco na pessoa para ela sentir naquele momento ali o veneno que ela joga, que ela expele na gente. Então, às vezes, a gente tem que tratar a pessoa mais ou menos no mesmo nível dela para ela perceber que, opa, porque se você falar, olha, você está me machucando, ou então você está machucando fulano. Eu estava dando o exemplo no outro canal sobre uma aluna minha. O irmão dela colocava ela muito para baixo, até o dia que ele me encontrou. Aí eu coloquei ele para baixo. É uma conta que eu vou ter que pagar lá na frente com Deus. Mas naquele momento eu vi a minha aluna melhorar. A cor da menina voltou, vinha para a escola com mais alegria, começou a estudar, começou a aprender, porque tudo ela falava assim, eu vou contar para minha professora. Porque o carinha que tanto cometia assédio em cima da menina, porque eu já considerava aquilo nem era bullying, era um assédio, ele acabava com a autoestima da menina. Eu fiz isso com ele na porta da escola, eu coloquei o garoto no lugar dele, então tudo ela falava, minha professora vai vir falar com você, hein? E aí ele começou a ter, não respeito, porque a gente vê que situações assim a gente não dá respeito, é medo. Medo do que eu não sei, de eu falar de novo alto com ele, na frente dos outros, como ele fazia com a minha aluna. Às vezes você precisa cometer algo assim que o outro está fazendo para que ele se veja no espelho, para que ele perceba em choque que ele está cometendo algo grave. Mas ai daquele que comete isso. Quando eu fiz esse ato de chamar a atenção do garoto na frente de todo mundo, como ele vivia fazendo com a minha aluna, eu sabia que aquilo ali era algo errado, que eu estava fazendo. E eu vou ter que pagar por isso. Mas dia menos dia alguém vai me constranger, alguém vai me deixar lá embaixo, por algo que eu faço e que está errado. Porque foi a maneira que eu tratei, eu vou ser tratada. Não justifica eu ter feito o que fiz para poder amenizar a situação da minha aluna. Mas eu amenizei, deu certo. Então pode ser que Deus coloque na conta se ela é meio atrapalhada, mas funcionou. Ele precisava passar por isso, então tá tudo certo. Mas pode ser que Deus fale assim, ela tinha outras ferramentas, né? Ela podia ter achado outros caminhos, mas não, ela quis esse. Então ela vai experimentar isso aí de novo. A gente nunca sabe o que Deus espera de nós, como que Ele avalia o nosso comportamento, o nosso pensamento, os nossos sentimentos. A gente não sabe como que é a avaliação de Deus. A gente só sabe que Ele é puro amor. Tudo que é contra o amor é contra o que Deus quer e espera de nós. Nós fomos criados simples e ignorantes para evoluir. E quando a gente conseguir a total evolução, é justamente para ser um espírito amoroso. Então, qualquer coisa que foge do amor, está errado. Se a gente quer saber como é que vai ser a nossa próxima encarnação, como é que vai ser... Agora mesmo eu estava indo para a cidade aqui, para Mariporã, fazer um passeio, estava cheia de placa no caminho, placa inclusive outdoor grande, de mulher que adivinha o futuro de pessoas. Gente, charlatanismo puro. Ninguém precisa vir adivinhar meu futuro. Eu sei como é que vai ser. O que eu estou fazendo hoje? É o que eu vou receber lá na frente. Tá aí. Esse é o meu futuro. Depende do que eu estou fazendo hoje. Assim como hoje o que está acontecendo comigo foram coisas que eu fiz lá atrás. Se eu estou recebendo coisa boa, eu fiz coisas boas. Se eu estou recebendo coisas ruins, eu fiz coisas ruins. Deus não é ruim. Deus não é vingativo. Deus apenas age de acordo como se fosse um verdadeiro pai. O pai nunca vai dar... se tem 2 filhos na mesa se alimentando, o pai vai dar uma banana para cada um. Se o filho A rouba a banana do filho B,
esse pai vai fazer o quê? Ele vai deixar aquele filho A sem a banana no dia seguinte, para pegar a banana dele e dar para o filho B que ficou sem. Deus é assim. Então um vai ter que estar chorando para que o outro fique alegre, porque tem que compensar essa tristeza que um cometeu com o outro, né? Que despertou no outro algo de ruim. Tudo que foge do amor é ruim, é contra Deus. Se nós queremos saber aí o porquê que nós estamos tristes hoje, né? Por que que tem gente na minha família com câncer? Por que que tem gente na minha família que bebe? Tudo que existe tem um porquê. E esse porquê tá dentro do que ocorreu nessa encarnação. E se você não acha de jeito nenhum, você já foi psicólogo, psiquiatra, você já fez terapia, você já cavou todos o problema da sua família inteira e ainda não achou o porquê que você passa por determinada situação, então porque não é nessa vida, tá em outra. Algumas pessoas, para poder saber o que foi que fizeram lá atrás, procuram tratamento de regressão. Eu, Patrícia, sou contra. Eu não gosto. Eu não aceito. Eu não faria. Por nada eu faria. Porque quem vai por curiosidade. Você não vai resolver o problema. Você só vai para saber. E às vezes descobre. Aconteceu um caso, eu já contei isso aqui no canal, através de estudo de outro livro. Tinha um garoto que ele era muito colado à mãe dele, aos 14 anos ele começou a ter ódio da mãe, do pai dele, do nada. Não fizeram absolutamente nada. Ah, mas é um problema de pré-adolescente e tal, vamos deixar passar. Os anos foram se passando e o moleque continuou com ódio dos pais. Mas muito ódio, não era raiva, era ódio. Aí levaram para regressão, vamos descobrir, porque já tinha ido em terapeuta, psicólogo, tudo que médico, clínico, ninguém descobriu o que era. Aí levaram para fazer regressão, descobriram que o pai e a mãe, em outra vida, abortaram esse espírito, esse menino. Então ele, ao chegar aos 14 anos, deu aquele clique nele, né? Deu aquele sentimento de repulsa àqueles que mataram ele na outra vida. Aí os pais tiveram que ter mais resignação, mais paciência, porque o problema não era o menino. O problema eram os pais que tinham cometido um crime na vida passada. Mas, em contrapartida, essa situação ficou ótima, resolveu. Mas, em contrapartida, teve um casal que se davam muito bem e que foi fazer por curiosidade quem a gente foi na outra vida. Chegou lá na regressão, descobriram que os dois na outra vida tinham sido dois irmãos que um matou o outro porque eles queriam a coroa do rei, do pai deles. Imagina, deu separação, porque toda vez que eles iam dormir, um olhava para a cara do outro e falava, e agora? Será que ele vai querer me matar? Será que ela vai querer me matar? Então, assim, regressão é muito perigoso, muito mesmo. E eu não aconselho, eu não gosto, não aceito. Prefiro, pelas tendências do sofrimento, a gente já sabe mais ou menos o que foi que a gente aprontou, né? Como eu disse, eu devo ter aprontado muito na outra vida com pessoas, eu fiz pessoas sofrerem. Então, por isso que eu experimentei dar a dose do meu veneno aí 4 vezes. Não foi à toa. A princípio, quando você não tem conhecimento, você acha que tem o dedo podre que pegou 4 pessoas que não prestam, que não correspondem àquilo que diziam ser. É isso que me passava pela cabeça a princípio, mas à medida que você vai estudando, você vê que o problema não está nos outros. O problema está em você. A doutrina é muito esclarecedora, ela é ótima, porque ela tira a culpa de todos, ela tira a culpa até de você, porque aí você percebe que você errou, você não vai ficar se martirizando porque você errou. É como Jesus disse, você errou, mas agora levanta e vai sem errar. E foi o que eu vim fazendo dali então, dali em diante, né? Não tem que continuar errando, já sei que o problema está ali, então nesse problema eu não caio mais. É assim que tem que ser, as pessoas precisam entender isso. Que quando vem esclarecendo para você que aquele erro do outro, na verdade, é um erro que está espelhado em você. Você está espelhando o teu erro no outro. Você tem que se corrigir. Aí a dor fica menor, o prazer de viver fica maior, a fé em Deus aumenta, a fé em Jesus, você se torna mais leve. Eu ainda estou alcançando isso aí. Não digo que já
já sei tudo, já aceito tudo, não. Tem coisa que eu ainda bato a cabeça, mas tem muita coisa que eu melhorei. Vale a pena a gente entender isso aí.